E voltando a falar aqui com o Alfredo Farias, empresário aqui em Garanhuns e também foi aí o presidente da AGA, que completou agora há pouco 90 anos. Ao seu lado, como vocês podem ver aqui, o Alfredo Filho, e temos do outro lado o presidente do Conselho Deliberativo, o José Paulo, conversando conosco. Este é um segundo momento que nós estamos conversando aqui ao vivo no nosso Facebook. O Alfredo Farias acabou de falar agora há pouco sobre a questão do número de funcionários que um clube já conseguiu ter aqui em Garanhuns, o que eu realmente confesso que, apesar de fazer parte da imprensa garanhuense, eu nunca tive conhecimento de que a AGA chegou a ter na sua folha mais de 200 funcionários. Então mostra aí a complexidade de gerir um clube dessa natureza, dessa envergadura, e ter que dar conta na sua folha de 260 funcionários, de mais de 200 funcionários, em se tratando de um clube esportivo. Então, dando continuidade aqui à conversa, em nome da Agreste Musical e do Colégio Presbiteriano 15 de Novembro, nós voltamos com a fala com o Alfredo Farias. Pois é, só reiterando, eu acho que em Garanhuns só quem empregava mais do que a AGA na época, logicamente isso aí foi por um período de tempo curto, né? Foi enquanto durou aí a reforma do estádio, que tinha semana lá que nós trabalhávamos em 3 turnos. Esse pessoal comandado, o pessoal que fazia parte da reforma do estádio, comandado por, como já falei, por Raimundo Venâncio. Então, só quem empregava mais em Garanhuns do que a AGA durante esses 3 meses aí, mais ou menos, era Ferreira Costa, para vocês terem uma ideia, né? Então, vejam a importância, né, que a AGA tem, né, para Garanhuns e toda a região. E daí, por que não dizer Pernambuco, né? Porque quantas e quantas pessoas não têm história para contar, vivenciadas dentro da AGA, né, em todo Pernambuco e, quiçá, em todo o Nordeste brasileiro. Né? Então, eu acho assim, sabe, Valdir, nós tínhamos até projetos, eu não sei se você já ouviu falar, eu estava outro dia relatando até ao nosso presidente aqui da Deliberativo, que você fez uma falta um pouco grande aí há uns 20 anos atrás. Eu tinha um projeto arrojado demais para ali, sabe, Valdir? Pois não. A AGA sempre foi, como acredito que ainda hoje está, e é uma coisa importante que eu quero ressaltar também, porque não é só se fazer as coisas mais fáceis do mundo é você fazer e ter vontade. Teve ideia, né? Sim. Teve dinheiro, faz. Agora, muito mais difícil que fazer é manter. Você conseguir manter as coisas. Infelizmente, eu deixei a presidência da AGA em 2001, continuei como diretor, né, ajudando no futebol até 2003, 2004. E de lá para cá a AGA caiu, novamente, caiu não, né? Caiu para a segunda divisão, que ela nunca tinha né? E infelizmente, e aí ela parece que disputou 2 anos, mas na segunda divisão não conseguiu se segurar. E realmente aquilo é difícil, Valdir, eu volto a reiterar, é muito difícil fazer futebol sem orçamento. Né? Um clube como o Sport, que eu cheguei ainda a participar de algumas reuniões do executivo do clube e tal, você ainda tem como dirigir ele bem, porque você tem um orçamento anual, né, um orçamento respeitável, bom. Um clube do interior, como a AGA, volta a dizer, 7 de setembro, outros clubes aí do interior de Pernambuco, é muito difícil. Eu costumo dizer que é a mesma coisa você pedir esmola para 2. Você está com uma cuia pedindo esmola para 2. Então, ficou assim, um pouco difícil, logicamente, mas eu não quero registrar que não ficou passivo nenhum dentro do clube. Pode ver nas nossas prestações de contas que nós não deixamos passivo nenhum na nossa gestão. Isso é coisa muito importante. Então, é isso. Se resume a história, maiormente, de nossa passagem. Eu inclusive, também, voltando para o lado social, Sim. Ainda fiz alguns bailes lá no clube, tentando resgatar, né? Nos velhos tempos fizemos alguns bailes no aniversário do clube, fizemos os aniversários em datas que
Dia das Mães, por exemplo. Né? Para dar uma movimentação no clube. Tinha um baile de antigamente na Água, que era o Baile das Rosas. Eu consegui ainda fazer 2 bailes das Rosas ainda, né? Consegui, mas a afluência de público já não era o mesmo, porque aí já tinha a internet, já tinha a televisão concorrendo diretamente com essas coisas e tal. Né? Mas nós ainda trouxemos aí os Inseparados. Depois veio aquele que depois dos Inseparados eles se tornaram um clube de um conjunto de seresta. Me ajuda, Valdir. Né? Tem o nome deles era. E o grande. Não, o grande. Na época tinha o Iraquitã. Não, depois, não, de Garanhuns. Impulso musical. Nostalgia, isso. Nostalgia. Que era comandado aí pelo nosso saudoso grande amigo Mala Véia, né? Mala Véia, mãe. Diria ele se estivesse aqui. Então fizemos ainda esse trabalho social, reativamos o Parque Aquático. Sim. Né, com a piscina, nós tínhamos música ao vivo sempre, todos os sábados e domingos. É onde nosso Paulinho Groove aí se destacava. Exatamente. Né? E aí, o Alfredo Filho lembrou aqui de uma pessoa muito importante dentro da Água, que chamou meu amigo Raul. Raul era o Márcio Filho, né, de Vardo. Vardo também que logo completa com qualquer, talvez nenhum outro, a história da Água. Inclusive a família dele ainda hoje mora, né, dentro da dependência da Água. Né, as suas filhas, o nosso amigo Raul, que infelizmente ultimamente se encontra muito enfermo. Mas o Raul, em nossas reuniões periódicas da segunda-feira, a diretoria se reunia, né, toda segunda-feira, fazia questão de preparar uma macarronada para todos nós, e nós comíamos ali dentro daquela sala de reunião da presidência. Né? Então, são essas coisas que nós fizemos, né? E digo muito mais, Valdir. Às vezes eu encontro pessoas e dizem: Alfredo, tu ainda teria coragem de fazer tudo que fizesse pela Água? Eu digo: rapaz, coragem, e talvez eu ainda tenha. Não tenho talvez mais a condição física que tinha há 20 anos atrás, né? A condição mental, 20 anos atrás, porque o tempo não perdoa. Mas se eu pudesse voltar o tempo, eu faria tudo que fiz e um pouco mais pela Água. É verdade. Acreditamos nisso. Olha, está aí o relato do Alfredo Farias, então presidente da AGA, e como vocês podem ver, né, continua aí apaixonado pelo clube. Antes de voltar aqui para o Alfredo Farias e o Alfredo Filho, vamos ouvir aqui o José Carlos, que está dentro do Conselho Deliberativo na condição de presidente, e está ouvindo pela primeira vez relatos que ele então não conhecia, sobretudo quando se falou aí em mais de 200 funcionários. O José Paulo é contador e sabe o que isso representa em um clube. Pois é, Valdir, e todos que nos estamos vendo nessa hora, né, da TV Garanhuns Agreste. Inclusive, me desculpe, Luiz Paulo, deixa eu registrar aqui o André Luiz, o Alberto Luiz Fernandes, o Joséius Ferreira Ramos. Joséius cutuca, né? Não, aqui não cutuque com essa questão. Quando a Água vai retornar com o futebol? Mas dê continuidade aí a sua fala. Poxa vida, Valdir, realmente, eu acho que é um privilégio, eu acho que hoje está sendo um privilégio para nós estar revivendo, né, essa história. Eu acho que para todos que estão ouvindo, vendo, eu acho que é um privilégio que poucas pessoas sabem, né, inclusive do clube, sabem de relatos, né, do que realmente acontece, do que realmente se passou. Então, realmente, eu estou muito feliz, né, de estar participando dessa história, sabendo que você passou por tudo isso. A gente que está à frente, né, de alguma instituição e não sofrer nenhum tipo de pressão. Sofre, né? Porque a gente acaba agradando uns, desagradando outros, mas o final de tudo isso é um relato dessa magnitude, né? Uma história. Nós estamos aí dentro da comemoração dos 90 anos da área e estamos vivenciando uma história magnífica como essa, né? Que entra dentro da questão do campeonato da segunda divisão, campeão, Garanhuns, área campeã da segunda divisão, mas veja toda a história em torno desse título, né?
quantas histórias, quantas dificuldades o clube passou para que pudesse estar com um troféu de campeão pernambucano da segunda divisão. Então, um relato muito interessante, não podia deixar de ser, não podia deixar de alguém. Eu quero agradecer a você, a TV Garanhuns Agreste, ao Alfredo Filho, por a gente registrar essa história, para ficar registrado para os nossos sucessores. Muito bem, olha, o José Leôncio diz: bom dia, meu amigo Zé Mário, grande comentarista sobre o nosso futebol pernambucano. Abração, Zé Paulo. Voltando aqui com o Alfredo Faria, já no final aqui do nosso bate-papo, nesse sábado muito especial, justamente com seu filho Alfredo Filho. Eu também tive minha passagem na Águia, viu? Tive também minha passagem na Águia na época de Garrincha. Lembra de Garrincha, que tem as perninhas... Garrincha, que era... chato. Isso, Garrincha. Medida lateral esquerda. Exatamente. É isso? Naquela época era o Garrincha, Zezé, também era Geraldão, treinador, acho que era o treinador de goleiro. Geraldão, mas quando eu Geraldo pé de lobo. Isso, mas Adeildo Torres. Adeildo Torres, o homem lá da Avenida Caruaru, até. Era o meio esquerda da Águia. Isso, mas. Grande jogador, né? Exato, mas eu acho que eu estava iniciando lá, eu acho que ainda era no juvenil, tinha um chamado juvenil, né? Infanto juvenil e juvenil. Isso, que eu saía de casa 4 horas a 4h30 da manhã, o treino era 5 horas, subia ali ia subindo a Avenida do Rui Barbosa e ia apagando as luzes. E quando terminava o treino, nossa, eu nunca vou esquecer isso, ficou impregnado em mim. Aí nós tínhamos o famoso manguzá com pão francês, olha. Nossa, que maravilha! E aquele cafezinho, nunca esqueci isso. Era ali na Águia. História boa, né? De se viver, de se relembrar, né? Isso é importante, Valdir. Alfredo, finalizando aqui essa nossa conversa, né, esse documentário, que eu acho que é exatamente esse material que a gente está fazendo, você tem sido aí um diferencial em Garanhuns, sobretudo dentro dessa questão esportiva ou desportiva, porque você conseguiu entrar em 2 esferas que eram muito acirradas e conseguiu sucesso nas duas, que foi na Águia e no 7 de setembro. É muito difícil conseguir se aliar, a gente sabe a concorrência que existia, ainda hoje está impregnado. Se falar em formar um só time, Águia e 7, ninguém aceita, para ver como era acirrado. Mas você passou pela Águia, você passou pelo 7 de setembro, conseguiu méritos nos 2 clubes, foi querido pelos 2 clubes, então há que se registrar isso, né, dentro desse documentário, deixar isso registrado, é um feito, não é? É um feito para os desportistas de Garanhuns. Temos muitos desportistas aqui que merecem muito reconhecimento, né? Eu posso citar aí o Mazinho, né, dentro da questão do futsal, o próprio Joaquim, outra pessoa também que, conforme vocês relataram aí, tem um merecimento. O Heleno no judô, que era lá no 15, professor Heleno, merece esse reconhecimento. Hoje é o Tevano, né, que está carregando aí essa faixa. O professor Wilson no atletismo. O professor Wilson foi o nosso primeiro preparador físico na Águia. Olha só que legal. A equipe da comissão técnica do Leste, fechou. Que maravilha. O professor Sérgio, que foi com o Evandro Souza. Com Evandro Souza. Ou seja, e dentre todos esses, você caminha aí num terreno pedregoso, né, um terreno, digamos, com muitos alfinetes no caminho, e você caminhou tranquilamente, né? Então, parabéns, não é? Esse contributo que você deu ao desporto de Garanhuns, a partir desse relato, juntamente com o José Paulo, a gente vê que essa trajetória que você fez, que complementa os que vieram antes de você,
e que continua, é uma só história. É por isso que a AGA hoje permanece em pé, lá com a sua bandeira, com a sua lavandeira. Eu acho que aquela lavandeira não foi à toa, até porque quando você relatou que quando vocês colocam a grama, preocupado com a água, mesmo deixando caminhões de plantão para molhar o gramado, e dependia da água molhar aquele gramado, e vocês dormem, e nesse sono chove em todo o gramado, ali toda aquela região, e no dia seguinte vocês veem aí aquela fertilização. Então para mim está relacionado a esse episódio da lavandeira, já que dizem, e eu acredito nisso, que é da minha infância, que é quem lava a roupa de Nossa Senhora, ela deve ter intercedido aí e deu essa ajuda. Fique à vontade, deixar primeiramente aqui o Alfredo Filho à vontade para esse momento final. Qualquer outro relato que você queira ainda trazer aqui para a gente, eu quero registrar aqui o Matheus Geraldo Galindo Pimentel, também na nossa conexão. Alfredo. E complementando aí com o Luiz Carlos, o artilheiro, né, da Série B, na época, ele veio com 38 anos. Nossa, veterano, né? Super veterano. Veterano. E é como meu pai falou mesmo, ele tinha essa função já de pivô e tomando conta da perna esquerda. Segurava um, e Conga foi quem, vamos dizer, juntou o útil ao agradável. Com os dois laterais, que tinha um que eu chamava perna de alicate, que era Gomes, muito bom lateral, o Índio, que saía correndo, ia uma carreira infeliz. Cria de Bebé, que é lá de Águas Belas. Os dois volantes, Rômulo e Demox, dentre outros que eu não estou lembrado, o goleiro Walter, a zaga, em 2001 já foi Pinto, que era Mendes, o goleiro Genilson, desse tamanho, mas pulava mais do que um canguru, enfim. E eu tive uma contribuição também, vamos dizer, não só acompanhando o time e escolhendo o mascote, mas doei o meu tabuleiro de time de botão para o professor técnico, na época, Evandro Souza, para ele montar a estratégia dos jogos. Mas vejam só, né? Como evoluiu, né? Era time de botão. Hoje é um tablet, né? Algo assim, exato, diferenciado. As caixas e o meu goleiro era as caixas de fósforo, cheio de terra. Não, toma aí. Depois perderam, eu tive que arrancar do pimbolim, que é a mesma coisa do Tom. O João Porfírio mesmo, eu vou até relatar uma coisa engraçada, quando dava algum dos times, né? Ou a Água, ou quem era contra, dava um chutão que a bola ia lá para a Providência, o João Porfírio olhava para mim e perdia outra bola. Porque contribuía com as bolas também. Você falou em time de botão, e aqui relatar, né? Tem também as fases, né? Quem era mais humilde, quem era mais ou menos, quem tinha condições, quem tinha muitas condições, tinha aquele time de botão que chamava não sei o que de leite. Acrílico. Não, que você pegava uma garrafa de sanitária, né? Aí colocava naquelas forminhas de bolo para fazer aqueles botãozinhos. Lito, finado Lito, que morava na rua 15 de novembro, era um exímio jogador de time de botão. Mas eu quero relatar aqui e aproveitar também que a gente cite aqui, já que você falou em time de botão, né, o nosso queridíssimo juiz Roberto, seu Roberto, né, ali da rua, em Feira de Santa Sofia, que teve o primeiro painel eletrônico da história de Garanhuns. Roberto Santana, que tantos jogos apitou ali também, arbitrou ali na Água, não é, Alfredo? Apitou realmente, era um juiz muito bom, né? É verdade. Alto, sério, né? Era muito sério, não era tão bom quanto Augusto Penha, né? O Augusto Penha fazer logo uma festa. Isso ali era folclórico. Quando sabia que era ele, alegrava a torcida, né? Era uma atração à parte. Outra coisa que eu lembro muito ali, e são coisas que viram até folclore, né? Era o intervalo, o danadinho daquelas laranjas. Nossa Senhora! O bom não era laranja, o bom era a educação de Iná, que era quem vendia laranja. O Iná, rapaz, eu tenho uma história para contar de Iná. Você pode contar nos seus cálculos. Pois não. Iná tinha um barzinho ali, você lembra, onde é hoje o Polo Heliópolis. Sim. Ali vizinho ao Cinema Eldorado, né?
E uma vez eu cheguei lá, dia de sábado, como hoje, e eu era presidente do SET. E lá guiando ferrenho, porque naquela época era difícil, viu? Você separar as coisas, porque era de uma forma, Zé Paulo, quando você sabia que você era aguiando, o outro era setembrino, se um vinha pela calçada, eu tinha que atravessar pela calçada. É verdade. Até não peguei esse tempo. Aí lá a gente já se conhecia assim mais ou menos, porque ele morava próximo à minha residência lá na Boa Vista. E chegando um dia de sábado lá, a gente fazia lá uns tira-gostozinhos e tal, e nós saímos com a turma lá do SET, do recreativo, vamos tomar uma lá em Itá, bora. E o protagonista disso aí chama-se Laércio Peixoto. Laércio Peixoto, entramos lá, e Laércio Peixoto, bota aí, não, aqui uma picada para nós. Aí lá, tal, vai botar aqui pro rapaz não, né? Comigo, né? Não vai botar uma pro rapaz não, senão aqui eu não vendo a setembrino de jeito nenhum. Principalmente o presidente. Eu faço o favor de beber aqui no vizinho, aqui você não bebe não. Aí foi lá essa com aquele jeito brasileiro, né? Aí, oi, lá, deixa isso, rapaz, esse negócio correr e tal, papapá. Aí ele, quando se viu lá, que ficou já mais amanhado e tal, eu digo, bom, lá, isso não tem problema não. De toda forma, quem ia pagar a conta era eu, né? Não tem. Descontou na hora. Aí ele disse, não, vem cá. Eu não gosto da nossa tempo, mas vai abrir essa sessão. Então, essas figuras, né? Oh, mas que legal, né? Muito bem, Alfredo, muito obrigado pela receptividade que você faz aqui à TV Garanhuns Agreste. Quero agradecer muito também ao Alfredo Filho. O Alfredo Filho tem uma cabeça excepcional. Precisa fazer umas palestras por aí, viu, Alfredo? E assim, só para finalizar, o que ficou marcado para mim foi, eu não lembro a data, quando nós fomos campeões em cima do Petrolina. Saímos com o Lada Samara, eu e meu pai, e outra pessoa dentro que eu não me lembro. Zé Cururu, Zé Dionísio. E o carro quebrou no meio da carreata. E o João Porfírio veio para tentar consertar o carro. A gente pegou o carro do João Porfírio. Entramos em outra carreata que era de São Cristóvão. Eu disse, papai, a carreata da água já terminou. Ele disse, não, aqui. Não, aqui. Eu disse, eu para estar benzendo, eu disse, mandaram para benzer. Mas a carreata de São Cristóvão, então, enfim. Mas saímos de casa com esse tema aqui, que é o tema mais bonito, e eu já comentei com o seu Zé Paulo, quando ele fez a edição do vídeo dos 90 anos da água. Só um minuto aqui que eu vou colocar, que o YouTube aqui botar as propagandas, mas esse é o tema mais bonito, que quando você vence alguma coisa, quando você conquista, chega a me arrepio toda vez, além de ser o maior ídolo que eu tenho no esportista brasileiro. Esse é o tema da vitória. Então, eu quero desejar os parabéns, primeiramente, ao Clube da Águia e, segundo, ao presidente, não vou falar meu pai, o presidente Alfredo Farias de Andrade. Parabenizar também, seu Zé Paulo, pelo empenho que o senhor tem. Parabenizar todos que contribuíram com tudo que possa imaginar, desde o mais simples ao carro mais alto, que todos nós éramos a mesma coisa ali. É o Águia de Garanhuns.